duas psicólogas maravilhosas para falarem com a gente, né? A professora Carla Mariana e a nossa queridíssima Gisele Souza, que vem já em outras oportunidades, né, nos trazendo importantes insights e esclarecimentos sobre situações que nos afetam psicologicamente, né? E um Dia dos Namorados, para quem está com o sonho de ter um namorado e a vida ainda está deixando lá na espera, né? Não se sabe por quê, talvez não seja fácil de lidar com essa data, né? Então, meninas, obrigada pela disposição, disponibilidade de virem aqui. Bom dia, sejam bem-vindas. Obrigada, Marlene, né? Mais uma vez aqui com vocês. E muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra. A gente está sempre à disposição para falar de inúmeros assuntos aí relacionados à psicologia. O Dia dos Namorados é um dia bem criterioso, né? Porque os solteiros ficam tanto quanto abalados com essa data, né? Uhum. Mas a gente veio falar que também o que acontece quando a gente fala de Dia dos Namorados, a gente fala de amor. Aí que vem a questão do amor próprio também, né? Perfeito. Que tem muita gente aí que tá bem esquecidinho de si próprio. De si próprio, porque não tem como eu amar outra pessoa sem estar me amando. Maravilha. E quando eu me amo, eu consigo dar uma entrega muito melhor para aquela pessoa que está próxima de mim. Fantástico, Gisele, bem-vinda sempre, satisfação. Fazia um tempinho já, né, que a gente não se falava. Bom dia. Obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui e principalmente para falar de um assunto tão importante, né? Que a gente abrange todos os dois públicos, tanto para quem está dentro de um relacionamento e para quem está em busca ou à procura de um, né? Ou à espera, né? Muito bem. Isso é importante de falar por quê? No olhar da psicologia. Por que é importante a gente falar sobre isso? Então, falando sobre a importância, eu gosto muito de frisar a ideia de que nós somos seres sociais. Então, tudo que vem de nós parte do outro. Então, as relações, ela tem um papel muito fundamental na construção do ser humano, inclusive na construção da tal sonhada felicidade, né? Inclusive, tem um estudo que eu gosto muito de falar sobre ele, que é o estudo que foi desenvolvido por Harvard, e ele é o maior estudo da história, porque ele já dura aproximadamente de 70 a 80 anos. Olha! Eles acompanharam crianças e adolescentes no decorrer da sua vida, para chegarem à conclusão final de descobrir o que traz realmente felicidade para o ser humano. E eles perceberam ao final desse estudo que o que realmente trazia felicidade para o ser humano era a qualidade das boas relações que foram construídas no decorrer da vida. Todas elas, não apenas aquela amorosa de casal. Não, todas as relações. Perfeito. Principalmente as amorosas que a gente fala, porque são relações que ficam durante um bom tempo ou a maior parte do tempo na sua vida, né? Então, quando a gente fala sobre a qualidade dessas relações, o que a gente está falando, né? Sobre uma escuta ativa, uma boa comunicação. Aí vem a ideia do amor próprio, porque a partir do amor próprio eu consigo estabelecer limites de até onde as pessoas podem ir ou não podem ir em relação ao cuidado e ao trato comigo. Então, falar sobre relacionamentos é falar sobre diretamente o bem-estar. Então, isso vai gerar saúde mental, né? Show de bola. As pessoas que já viveram dentro de relacionamentos ou já tiveram términos e têm relações longas sabem o peso que isso tem no final da vida de cada pessoa, do seu cotidiano e do dia a dia, né? Então, cuidar desses relacionamentos e falar sobre eles é importante por causa disso. Porque, às vezes, por falta de conhecimento, por falta de repertório, às vezes pelos modelos que a gente já teve durante a vida, a gente acaba não tendo muita concepção e consciência de como construir uma relação saudável, né? Então, algumas dicas que a gente pode dar em relação a isso: ouvir o outro de forma aberta, né? Cuidar de datas importantes, como essa, que às vezes as pessoas falam, mas é só uma data comercial, é uma data banal. Mas é um momento em que a gente consegue parar para olhar de uma forma mais profunda sobre esses assuntos, né? Que também são importantes para o nosso dia a dia. Se não quiser gastar dinheiro na data, você não gasta dinheiro, só o tempo, Exato, a atenção, né? Exatamente. Perfeito. Às vezes é o melhor presente, né? Sim, sem dúvidas. Obrigada, Gisele. Nada. Doutora Carla, a senhora dizia das 5 linguagens do amor. O que é isso? Explica para nós aí. Quando você fala ali, Marlene, do tempo, uma das linguagens do amor é o tempo de qualidade. Tempo de qualidade com a pessoa. Com a pessoa que eu estou me relacionando ali. Pode ser o início de uma relação, que é o namoro, mas também pode ser o casamento e afins, né? Então, o que é o tempo de qualidade? É literalmente ter tempo para construir aquela relação. Por exemplo, uma saída,
ir ao parque, uma viagem, né? Trazer a pessoa para próximo da gente, ele ter um momento de tomar sorvete, de ir à igreja, independente qual que seja, né? Esse é um das 5 linguagens do amor. É o presente também, que é a pessoa que gosta de presentear. A minha forma de demonstrar afeto para você é sempre te dando um presente material, né? Eu gosto de que você fique feliz e tal. E aquela velha história do presente, né? Não tem como eu te dar uma flor e não ficar um pouquinho ali do perfume das minhas mãos. Então, acaba sendo o toque físico, né? Que é aquela pessoa que fica toda hora abraçando, fica toda hora beijando, toda hora cheirando, sabe? É um toque também, é uma maneira. Palavras de afirmação, eu digo toda hora como você é importante pra mim, como você é bonita, como você é importante, como você é legal, como você é inteligente, todas essas questões também são. E o ato de serviço, o que que é, sabe? Eu vou lá e lavo uma louça pra você, eu vou lá e encaminho um exame pra você, eu faço isso, faço aquilo. E na maioria das vezes, sabe o que é o principal? O conflito das pessoas referente às linguagens do amor, Marlene? Porque eu tenho de uma maneira e você tem de outra e nós viemos a nos relacionar. Aí eu quero que seja igual a minha. Como assim que eu te dou um presente e você não devolve? Né? Como assim que eu fico te abraçando e você não me abraça? Talvez por diversas maneiras ali e tal, eu não sou igual a você. E na terapia a gente aprende isso, que talvez a minha maneira de amar não é igual à sua, mas não significa que eu não te ame. E não quer dizer que não vai dar certo? Exatamente. Ou dificulta o dar certo? Isso. Então, assim, a gente acaba, né? Tem até um livro, né? As 5 linguagens do amor, que a gente costuma explicar para os pacientes sobre isso, que eu consegui, né? Entender que aquela pessoa, ela me ama, talvez ela não disse que me ama a todo momento, mas ela é aquela pessoa que está lá sempre me ajudando quando eu estou doente, quando eu não tô, que me abraça, que faz isso, faz aquilo. E daí as linguagens do amor, ela tem muito a ver com o autoconhecimento, tem a ver com a vida, né? Onde eu fui criado. Por exemplo, talvez a minha mãe, ela não era aquela pessoa que me abraçava toda hora, mas ela era aquela pessoa que sempre me matriculou nos melhores colégios, que deu tudo pra mim, que trabalhava o dia todo pra eu ter as melhores coisas. Mas ela só não disse eu te amo, mas ela fez tudo. Ela disse de outra maneira, por isso que também é uma linguagem do amor. Perfeito. Então, para os relacionamentos der certo, eu preciso entender a outra maneira do outro amar. E quando eu começo a entender aquilo ali também, que eu me sinto amada, talvez não da maneira que eu demonstro, né? É muito importante. E nessa semana, né, nós mulheres somos mais criteriosas, inclusive a gente quer muito título, por exemplo, né? Os homens, eu tô namorando, não preciso pedir. E nós mulheres queremos título, a gente quer aliança, a gente quer o pedido, a gente quer um monte de coisa, né? E os compromisso, homens, e os homens, assim, né, a grande maioria já entende, a gente tá sendo junto, a gente tá aqui, então por que o casamento? Por que tal coisa? Já é oficializado, né? E nós mulheres queremos esse título, queremos essa... Gera conflito também. Gera conflito, então a partir do momento que eu entendo ali também o outro, né, eu consigo desenvolver melhor aquela relação, amadurecer ela e não gerar tanto conflito. Porque, imagine só, uma pessoa que foi criada totalmente diferente, tentando lidar com outra pessoa, e é claro que vai gerar conflito, né? E saúde mental não é não ter conflito, é saber administrar. Perfeito. Eu estava, inclusive, em relação às mudanças que tenham havido, eu acho que tem mudanças ao longo dos anos, porque o relacionamento ele vai acompanhando a sociedade, né, nas mudanças. E a gente até publicou, a título de ser hoje o Dia dos Namorados, né, uma matéria da assessoria dos cartórios dizendo sobre contrato de namoro. Isso é uma inovação no mundo dos relacionamentos, né? Como é que a psicologia olha para isso, contrato de namoro? O que vocês nos diriam a respeito disso? Para a gente analisar um pouquinho, sem preconceito, né? Porque tem assuntos que são tabu na cabeça das pessoas. Estou falando aqui, eu sei que tem gente de casa falando, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Só que não, talvez seja bom para algumas pessoas e necessário, não sei. Então, na verdade, né, quando a gente fala a questão do contrato de namoro, falando da questão jurídica e tudo mais, né, ele vem antes ali de talvez da união estável, algo parecido, e ele, o cunho maior, assim, é uma questão de estabelecer algumas coisas dentro do namoro, talvez na esfera... na esfera ali de patrimônio ou algo parecido. De proteção patrimonial. Se falando em contrato, ele existe cláusulas, né? Sim. Então, é basicamente por isso. Mas não que lá no contrato vai estar estabelecendo, olha, Marlene, você tem que me beijar tal hora, você tem que conversar comigo tal hora, você não pode falar comigo tal hora, não. Ele é mais estabelecido por questões processuais mesmo, né? Para a segurança da pessoa. Exatamente. Mas não significa que não existe sentimento naquilo. É um regime que talvez no casamento também teria, que é separação parcial, união, enfim, né? Mas ainda gera muito tabu, porque a partir do momento que eu tenho um contrato, tem a impressão que é uma coisa, né, um tanto quanto de desamor, mas eu não entendo dessa maneira, eu entendo que é uma precaução ali, por uma finalidade e tal. E o contrato de namoro,
ele geralmente ocorre ali, né, com relações um tanto quanto mais maduras já. Onde envolve patrimônio, por exemplo, né? Sim. Por exemplo, um casal de 16 anos lá e tal, é um tanto quanto difícil fazer um contrato de namoro, até porque aquela pessoa já não tem, talvez, um poder aquisitivo, um patrimônio tão grande, é menor e tal. Agora, uma pessoa que já, né, tem um certo patrimônio lá e tal, porque tudo de hoje em dia, né, depende o tanto, a duração, o jeito que é o namoro, a convivência, vou morar junto, gera questões ali de cunho financeiro, de separação, de patrimônio. Então, é uma forma já de não ter problema lá no futuro de dizer você não estava avisado, né? E a pessoa, a outra parte, ela vai compactuar com aquilo, ela vai ler e vai ver se aquilo ali serve para ela. Requer uma certa maturidade. Exato, né? Para isso funcionar, para não criar um problema, isso. né? E por isso que geralmente é feito por pessoas que já têm uma certa idade ali e tal, que já criou um patrimônio, que consegue entender o que é aquilo ali. E é bom para as duas partes. Porque tem muitas mulheres que fazem o contrato de namoro, homens que fazem o contrato de namoro. Isso é independente, né? Eu nunca me chegou alguém dizendo que estava abalado psicologicamente por causa disso, né? Mas pode gerar talvez uma certa insegurança, mas eu acho que é o jeito do trato com que a pessoa explicou sobre isso para você. Entende? Perfeito. Peraí que eu vou querer fazer um contrato, você vai ficar com o meu dinheiro. Não. Olha, você, né? Então tem toda uma norma e não significa que vai estar estabelecido a data do término, que dia que vai ser, que dia que não vai ser. Não, acho que é bem estabelecido, né? E quando a gente fala sobre relacionamentos, é um conjunto de combinados, né? Sim. Eu acho que independente de que tipo de relação que é construída, ali é feito um pacto, né? Ainda que não seja contratual, a gente está falando do relacionamento desse contrato geral, ali é feito alguns combinados, né? Inclusive, quando a gente fala sobre traição, a traição ela não é necessariamente só realizada por conta de uma relação extraconjugal, mas é a quebra daquele pacto do combinado. Da confiança estabelecida, né? Ali, né? Então, esse contrato seria uma forma formal, né? E judicial, vamos dizer assim, né? Jurídica, de construir um contrato dentro desses aspectos de forma física, né? É, uma coisa nova, eu diria assim, até porque acordo pré-nupcial já existe há bastante tempo, né? E previsto legalmente, e assim como agora também é previsto legalmente esse contrato de namoro para quem tem interesse, né? Então, para quem tiver curiosidades a respeito, acessa lá o R9 News e dá uma olhada na matéria, né? Aqui em Sorriso tem casos já registrados em cartório, inclusive. Eu sou bem tranquila em relação a esse tipo de tema, de assunto, mas eu sei que causa choque para algumas pessoas, né? Essa é uma das mudanças. E o que mais lá no consultório chega para vocês de coisa assim que de repente, nossa, estamos nesse ponto aqui nesse mundo. Porque o mundo vai mudando e as coisas vão mudando, as relações também vão mudando, né? O que nós podemos colocar aí para as pessoas? Então, as relações, de fato, elas vão se modificando e se alterando conforme as próprias gerações vão mudando, né? Quando a gente fala sobre essa ideia de lei moral e ética, né? Que a gente vai falar desse conjunto de normas, a gente vai ver que essas alterações, elas acontecem. Então, hoje a gente vê que as pessoas estão, sim, construindo uma maneira diferente de se relacionar, que antigamente, por exemplo, tinha todo aquele protocolo, né, de namoro, noivado e casamento. Algumas pessoas hoje já vão, de alguma forma, direto morar juntos, não passam por todo aquele processo. Existem pessoas hoje que não escolhem casar, né, fazer cerimônia, mas, de alguma maneira, moram cada um na sua casa. Tem pessoas que vivem hoje em formatos muito diferentes. Existem pessoas que entram em relacionamentos de forma aberta, né, que estão em conjunto, que, como eu estava falando sobre esses combinados, são um combinado do casal. Então, o que esse casal faz e como ele se relaciona é uma questão do casal, né? Se funciona para eles. Exatamente, a gente não está aqui para questionar, né? Exatamente essa ideia. Mas a gente percebe que as pessoas elas então estão encontrando formas novas, né? De se relacionar, e acredito que no final das contas todo mundo está buscando a mesma finalidade, que é construir relações felizes e que você consiga se sentir feliz a partir disso, né? Qual é o principal passo para a gente chegar nisso? É conversar mesmo, que já vinha sendo dito aqui, entrar num acordo a partir da conversa, é isso? Diálogo é o melhor caminho, porque o que é combinado não sai caro, né? Igual eu falei um pouco antes sobre essa sensação de quebra de confiança e de quebra de pacto, né? Isso vem exatamente quando esse diálogo não está muito bom, não está bem estabelecido, né? E eu acho que, para além disso, que é um ponto muito principal que já a gente iniciou falando aqui hoje de manhã, é sobre a questão do autoconhecimento e do amor próprio. Porque a partir disso, você consegue ter consciência do que te faz bem e do que não te faz bem. Então, você não vai entrar dentro de um relacionamento só pelo fato de você querer estar em um relacionamento.
Você vai realmente dividir a vida com alguém que veio para somar, porque você sabe o limite que é necessário ter para o recebimento e para também o doar amor. Não é só sobre receber, também é sobre doar. E como que eu vou doar para o outro se eu não tenho aquilo? Né? Pior, né? Então, essa construção é uma construção mútua. Dificilmente eu vou conseguir entregar amor para alguém se eu não consigo oferecer para mim, que sou a principal peça fundamental disso, né? Tudo bem. E como fazer isso? O que a gente pode dizer aqui para quem está nos ouvindo? Quem ainda nem percebeu que não se ama, só está lá sozinho, não sabendo por quê, está se perguntando agora. Como é que eu começo esse processo? Aí que vem a questão mesmo, Marlene, do autoconhecimento, né? De se entender, de saber quem é você, qual que é o seu lugar ali no universo, na vida, de tudo, né? A questão das boas escolhas. Hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente, ela estava me dizendo assim, eu não sei se eu consigo namorar, que eu nem gosto nem de mim, calcula dos outros. Você entende? Então, aí que começou mesmo assim, de eu saber o que eu realmente quero. Porque a partir do momento que eu sei o que eu quero pra mim, eu consigo levar e exteriorizar pros outros, né? Aí que vem mesmo se amar, a escolha da profissão, a escolha do trabalho lá, a escolha de tudo que eu possa fazer. Eu tenho que ser um ser humano que tá bem naquilo tudo. Porque a partir do momento que, pense só, hoje mesmo a menina ela chegou com a reclamação do trabalho. E já desagou no relacionamento que não dá certo. Porque se eu não tô feliz aqui, a probabilidade de eu não conseguir fazer o resto das coisas é muito grande. Então, quando eu tenho boas escolhas, quando eu estou nutrido fisicamente e mentalmente, obviamente que vai sair de mim ali coisas maravilhosas. Então, eu me conhecer, eu me cuidar, o amor próprio em tudo que eu possa fazer. Porque, às vezes, a gente está tão estressado no trabalho, a gente está tão estressado na faculdade errada que a gente escolheu e tal, que eu não consigo demonstrar nada para ninguém. Agora, quando eu tô feliz, né? A Marlene que tá fazendo direito, a Marlene que escolheu fazer lá ser radialista, provavelmente a relação que ela vai ter interpessoal vai ser boa porque eu tô feliz comigo mesma. Então, eu saber o que eu quero e, inclusive, o que eu não quero é importante pra mim e pra quem eu vir a me relacionar, porque eu me amo e não tem como sair algo ruim. É aquela velha história, né? A gente fala o que tá dentro do coração. Pra todos. Para todos. Então, se eu tô feliz, não tem como não dar certo, né? E assim, e demonstrar sentimento também, porque a gente tem um medo muito grande, tem até uma musiquinha que fala lá, né? Que essa história das pessoas falarem que as outras são emocionadas calou um monte de romântico. Já reparou? Não fica demonstrando muito afeto, não, que fulano de tal vai achar que você é emocionado. Gente, demonstra. Eu só tenho uma vida, deixa eu ser bem emocionado mesmo, né? Demonstrar afeto nunca foi ruim. É que a gente tem tanto medo de demonstrar, pelo medo do que a Marlene vai fazer com o que eu tô demonstrando com ela. Né? A gente tem esse medo. Então, assim, vamos demonstrar, vamos falar. Eu sou responsável por aquilo que eu estou dizendo, Agora, o que você entende sobre aquilo, aí é problema teu. E eu tenho que demonstrar sim, eu tenho que falar que gosto, até porque a vida é agora, diz que gosta, diz que a pessoa é importante, né? É sobre você. É sobre aquilo, mas a gente tem ainda muito receio de demonstrar sentimento, inclusive por outras relações tóxicas que pode ter tido durante a vida da gente, né? Então, assim, demonstra, fala, que sempre fica esse reforço positivo para a pessoa também devolver de alguma maneira, né? Perfeito. Dar o que tem para receber o que quer, né? Isso. Amar para ser amado. Maravilha. Dicas, então, para a gente fechar aqui, que o tempo passou muito rápido, meninas. O que mais vocês gostariam de dizer para as pessoas nesse dia? Que mexe, né? Queira ou não, é dia dos namorados, alguém vai receber flores perto, né, da gente, e por aí vai, de repente a pessoa se sente um pouquinho menor, mas não é por aí, né? Não, eu acho que além de tudo, a gente precisa se preparar como o terreno é preparado, né, para uma plantação, né, falando de soja, falando da nossa cidade, né? Sem sorriso, vamos lá. Antes de uma planta ser jogada uma semente ali, você precisa preparar a terra, né, para aquela semente ser germinada e brotar e construir, né, a formação de uma planta. Então, além de eu querer ter um relacionamento, eu preciso preparar o meu terreno, eu preciso cuidar de mim, reforçando a ideia, né, do amor próprio. E quando a gente fala sobre se amar, a gente precisa entender que a gente precisa se acolher com todos os defeitos e qualidades que temos, né? Porque às vezes quando a gente fala, eu vou falar sobre amor próprio, então é como se eu tivesse que aceitar só aquilo que vem de bom, e às vezes a gente tem coisa ruim mesmo, né? De perto todo mundo é meio chato, né? Então, assim, cuidar dos seus próprios sentimentos, quem tem oportunidade, faça terapia, porque isso é uma porta, é um caminho muito importante para o autoconhecimento, para a gente saber administrar nossas emoções, os nossos sentimentos, para que a gente não despeje nos outros
traumas e sofrimentos que são nossos e que a gente que precisa curar. A gente não pode esperar que o outro venha para resolver os nossos problemas internos. Então, cuidar desse terreno, eu estou querendo dizer exatamente cuidar disso. Cuide de suas emoções, dos seus sentimentos, que a gente desenvolva a habilidade de se comunicar, de amar, de falar para o outro aquilo que eu sinto, para que a partir disso eu consiga construir uma relação saudável, né? E que esse encontro entre pessoas seja realmente um encontro de crescimento, evolução, e não um encontro que acaba gerando alguns tipos de sofrimentos maiores, né? Então, eu falaria isso, cuide do seu coração, do seu sentimento, né? Aprenda a administrar tudo isso que vem, né? Que a gente carrega de uma vida, que cuidando disso, possivelmente os encontros futuros serão encontros muito mais saudáveis. Isso vale para solteiro e casado, né? Tem que lembrar também. Com certeza, exatamente. Só ressaltando aqui. Doutora Carla, algo mais? E uma dica, né, que eu vejo muito no consultório. Marlene, a gente tem uma mania de falar, né, assim, a gente só cura um amor com o outro. Cuidado. Primeiro você se cuida, depois você começa a se relacionar quando você já saiu ressentimento de uma relação. Porque a probabilidade daquela outra relação não dar certo é muito grande, porque você tá cheio de vício, tá cheio de mágoa. Troca o CPF, mas o BO é o mesmo. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que um término de relacionamento, né, ele gera um luto. Trabalha no teu luto. Sabe? Todas as fases, a hora que você estiver preparado, que você não vai trazer ninguém para sofrer com você, aí você parte. A gente tem a Maria, é um amor, só supera com o outro. Não. Supera sozinho, se cuida, melhora, aí sim você venha se relacionar com outra pessoa para somar na vida dela e que ela possa somar na tua vida também, né? Se tiver que chorar, chora um pouquinho que não mata ninguém, não, né? Não mata. Todas as emoções são importantes, inclusive a tristeza. É isso, né? Eu tenho que saber ali trabalhar com isso, né? Então é isso que a gente aprende na terapia. E para resumir ali, né? Um feliz dia dos namorados pros namorados, pros casados e pros solteiros também, que amor próprio também hoje é celebrado, né? Perfeito. Então a gente tem que aprender ali todos os sentimentos diversos, né? E já dizia lá também, né? Trazendo uma voltagem, a gente considera justa toda forma de amor. Perfeito. Todas as formas de amor, né? Show de bola, meninas. Que prazer vê-las sempre. Voltem sempre, né? Obrigada. Que bom falar do Dia dos Namorados, né? Com quem está preparado para ajudar a gente a entender os sentimentos, né? Que são importantes, acolhê-los também.